Trouxemos aqui as análises jurídicas, essas implicações que a decisão de Nunes Marques ela pode trazer para o meio jurídico. Falamos aí um pouco sobre como funcionam essas pesquisas eleitorais, lembramos o quanto elas estão sendo questionadas há algumas eleições. E você tratou na sua resposta inicial, Gabriel, sobre como é comum que partidos questionem pesquisas eleitorais. Afinal, a gente está falando, né, de números que podem atrapalhar, de fato, ali a ideia do eleitor. Muita gente se baseia em pesquisa também para saber o momento em quem votar, quem está melhor. Mas nesse caso, estamos vendo uma decisão específica do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, né, impedindo essa pesquisa da Atlas. Como é que está sendo a repercussão no meio político, exatamente entre adversários de Flávio Bolsonaro e aqueles aliados? Você já, inclusive, me disse, enquanto a gente conversava, que o senador ainda não se pronunciou, né? Rafa, você trouxe um ponto interessante aqui durante a nossa conversa, que é o ataque a pesquisas eleitorais, né? Isso vem da esquerda, da direita, dependendo do instituto, é o ataque direto. Se o resultado não está como o candidato quer, o problema é o instituto, não é o candidato. E neste momento, claro que tem ali na militância a decisão repercutindo, algum tipo de ataque a Atlas, ao instituto, assim como teve esse ataque lá quando o instituto divulgou a pesquisa, isso acontece. Mas o personagem principal dessa história, que é Flávio Bolsonaro, ainda não se manifestou. Permanece em silêncio sobre isso, tá? Inclusive participou de um evento mais cedo, falou algumas coisas importantes ali da campanha dele, mas não tocou nesse assunto em relação a Atlas. Porque tem um ponto muito importante dessa história toda, que o professor até trouxe, o doutor Eduardo trouxe sobre esse caso, que já se passaram 3 semanas, Rafa. Essa pesquisa já está velha, no sentido literal mesmo, porque a pesquisa é um retrato de momento. Então, assim, você ficar voltando num assunto que já passou, campanha eleitoral, cada dia é um ano para as campanhas. Então, hoje é dia de melhorar a imagem, de mudar o assunto. Se o pré-candidato também ficar voltando nos assuntos, Flávio passou por um inferno astral, se a gente pode chamar assim, nas últimas semanas, de diferentes assuntos. Então, é preciso mudar, virar a página, e é isso que, pelo menos hoje, no evento que ele participou, ele está tentando fazer. Tá ali sugerindo quem poderia ser vice, perfil de uma mulher, tá sugerindo também quem poderia indicar para o Ministério da Economia. Então tá tentando virar a página. Se a campanha continuar guiando ele para esse caminho, é óbvio, ele deve comentar sim o resultado, essa decisão do Nunes Marques, mas também deve comentar não deixando isso tomar uma proporção muito grande, porque é uma pesquisa que já ficou 3 semanas atrás e não deve ficar voltando desse assunto, justamente se ele quiser avançar, mudar, virar a página de tudo que ele passou e trazer ali realmente novidades nessa campanha, que é o que ele se propôs a fazer, o que a campanha está propondo a fazer, inclusive nesse início de semana. É óbvio que todos os partidos eles têm a liberdade de criticar uma campanha, inclusive buscando a justiça, buscando o Tribunal Superior Eleitoral, mas acho que você tocou num ponto importante de que Flávio Bolsonaro vem vivendo aí um furacão nessa pré-campanha, desde a divulgação dos áudios com o Vocaro, depois também com a visita dele ao Donald Trump e essa subsequente anúncio de possíveis tarifas que, entendo ou não relação com eles, acabou picando essa pecha no Flávio Bolsonaro. E aí eu pergunto também o seguinte: queria entender um pouco o que é que você está vendo dessa estratégia do PL nesse momento. Porque, como você disse, óbvio que ele deve falar, todo partido tem direito a criticar, tem direito a se defender, tem que buscar, mas aí é uma pesquisa de 3 semanas, que provavelmente o resultado já vai ser diferente das que vão vir agora essa semana. Você acha que essa estratégia pode atrapalhar aí a pré-campanha do Flávio? É a reação que pode atrapalhar. Porque no momento a decisão é da justiça se a campanha do Flávio adotar o ritmo de vamos comentar, comemorar, talvez, né? Porque realmente eles conseguiram uma vitória na justiça eleitoral. Mas talvez eles esperem com mais cautela para dar uma resposta maior amanhã, o resultado do pleno ali do TSE, quando o TSE realmente deliberar e tiver um voto final sobre isso. Que às vezes também fazer um grande alarde, uma grande comemoração para a decisão de Nunes Marques e depois ela ser rejeitada no plenário, pode gerar uma outra crise, ou um outro deboche por parte de governistas, né, que estão ali esperando o primeiro erro da campanha para cair em cima. Então a campanha agora trabalha nessas frentes de, se for de fato olhar o todo, vai sim esperar uma reação mais efusiva, uma reação mais comemorativa para quando tiver o resultado do pleno. E claro, é aquilo, voltando para frente, porque se ficar olhando para essa pesquisa, também vai cair no falso alarde de nossa, mas está criticando uma pesquisa que estava caindo, e aí volta naquele círculo vicioso de
Então toda vez que um candidato cai, ele vai ficar criticando a pesquisa. Acho que é um assunto, é uma página que, se a campanha for inteligente, vai deixar para trás, porque precisa olhar para frente. Inclusive, tem até pesquisa Atlas que deve sair nesta semana, então já tem outra pesquisa. A vida está acontecendo, pesquisa Quest saindo na quarta-feira, então é preciso olhar para as outras pesquisas, e um retrato de 3 semanas atrás já não é mais o retrato de hoje. Com certeza. Eu sei que a gente está aqui repetindo questionamentos, repetindo assuntos, até porque a gente sabe que, sim, as ligações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro ainda estão repercutindo, sim, a viagem dele aos Estados Unidos, o encontro com Donald Trump também está repercutindo, mas, como o Gabriel falou, cada mudança, cada dia é um ano inteiro em eleições. Por exemplo, você citou agora de que Flávio Bolsonaro já discute aí uma possível indicação de vice. Esse impacto de um anúncio pode fazer uma pesquisa eleitoral mudar completamente, né? Exatamente. Ele está hoje sugerindo ali no evento que pode ser o perfil preferencialmente de uma mulher. Porque agora é assim, né, Rafa? Infelizmente as mulheres viraram alvo de disputa porque se descobriu que o Elas voto também feminino votam. é majoritário, então o voto feminino conta muito. E aí ele anuncia isso. Dependendo do nome que vier, isso pode mudar e colocar a Flávio muito favorável nas pesquisas. Então, é isso. Cada dia, cada anúncio, cada palavra que o candidato usa pode ser usado a favor dele e contra ele. Então, olhar para 3 semanas atrás é um problema que imagino que a campanha, se estiver sendo bastante ágil nesse momento, deve deixar para trás, porque precisa olhar para frente e fazer essa condução. Inclusive agora com o debate do Pix. A própria campanha do Flávio lançou um vídeo hoje sobre o Pix, tentando trazer essa memória de que foi no governo Bolsonaro que foi instalado, né? Foi dada a largada no Pix, embora tenha sido negociado e construído ali pelo corpo técnico do Banco Central na gestão de Michel Temer, começou no governo Bolsonaro. Então eles estão tentando virar a página com tudo que pode. Voltar 3 semanas atrás, no momento de muita fragilidade de Flávio, pode ser um erro que a campanha pode cometer se realmente ficar insistindo em, olha, uma grande vitória na justiça, né? Só para a gente finalizar, você trouxe aqui, né, de que, sim, de fato, Flávio Bolsonaro deve se posicionar, mas não de forma efusiva, até para não tornar o assunto maior do que já é. E, claro, o PL tem total liberdade de contestar uma pesquisa eleitoral. Vamos ver o que acontece amanhã durante a votação no pleno do TSE. Mas no caso do presidente Lula e da pré-campanha do presidente Lula, ele tem sido muito incisivo em relação a críticas a Flávio Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro. Você acha que a pré-campanha de Lula pode entrar nesse assunto, ou o melhor, nesse caso, é deixar ele para lá, deixar que isso se resolva entre o PL e entre Flávio Bolsonaro? Se a campanha de Lula também tiver ali um corpo ágil de entendimento, vai perceber que ficar voltando atrás pode ser prejudicial, porque o que você faz hoje contra um opositor pode se voltar contra você amanhã. Então, no caso do PT, mesmo nos momentos em que, o presidente Lula caiu nas pesquisas nos últimos meses, não houve uma contestação na justiça a nenhum instituto grande de que a gente tenha conhecimento. Então, não foi essa mesma estratégia. O que o PT pode alegar é falar assim, então toda vez que Flávio vai cair ou que o meu opositor cai, ele contesta a justiça. Isso pode até entrar ali no mérito da discussão. Mas é preciso olhar para frente também na campanha de Lula. Não é uma eleição fácil, é uma eleição difícil. E se tiver ali um corpo de monitoramento dentro da campanha, o que com certeza tem, vai se perceber que ficar também rebatendo e discutindo essa questão nas redes sociais não vai trazer a nada, porque é isso, é uma pesquisa de 3 semanas atrás que não vai trazer ganhos eleitorais para o PT ou para Lula ficar explorando que houve uma vitória porque o candidato não se sentiu confortável porque estava atrás. Não é algo a se explorar, Rafa, não é um assunto popular, a ponto como o tarifaço, como o Pix, não são assuntos. Ficar tratando de pesquisas só vai fazer com que as militâncias fiquem brigando, não vai trazer resultado eleitoral. Então, se as duas campanhas tiverem realmente a consciência disso, ambas vão claramente, cada um abordar da sua forma, de forma momentânea ali no dia, e deixar esse assunto morrer e vamos para os próximos capítulos que a gente sabe, né? Todo dia vai ter novidade, vai ter história para contar aqui, a gente vai ter muito assunto para comentar. Eu penso o seguinte, que óbvio que pesquisa eleitoral é algo sério, é algo que de fato ajuda o eleitor, mas talvez os jornalistas levem a sério demais e aí a gente fica muito nervoso, que a gente quer saber de pesquisa eleitoral, quer olhar todas e a gente fica conversando aqui. Sabe você que fica trocando figurinha do álbum da Copa? Esse nervosismo, aquela agonia. Pronto, é jornalista com pesquisa eleitoral, gente. Quando chega pesquisa nova, tá todo mundo gritando na redação. A gente fica falando um pro outro. Você viu quantos pontos caiu? Você viu quem é que subiu?
Então, assim, é muito sério, a gente leva mais a sério ainda e, claro, traz os comentários aqui. Gabriel, muito obrigado por participar com a gente e levar a sério esse assunto que é tão sério aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafa. Olha,